Pessoal, quem aqui tem problemas, tem gargalos, meio que quase que diariamente você tem problemas, né? Os conhecidos aqui no Nordeste, né, na minha região, a gente fala muito bucho, os buchos, né, que aparecem. Oi, Maria Miguel, tudo bem, minha querida? Então, assim, uma forma de trabalhar, né, de solucionar esses problemas é a gente trabalhar monitoramento, otimizar o nosso monitoramento, validar processos e fazer o gerenciamento de riscos ou gestão de riscos, tá? E esse vai ser o tema da aula de hoje. Coloquem aí um legalzinho para quem está ansioso para iniciarmos essa live. Coloquem aí um legalzinho. Imagem, pessoal que vai entrando, me dê um feedback se vocês estão escutando bem, se a imagem está ok. Pessoal do YouTube, minha equipe está vendo aqui a sinalização de vocês, está acompanhando, tá? Então, vamos lá. Pessoal, primeiro ponto. Quem acha que fazer o controle de qualidade garante 100%, garante que meu produto vai ter uma qualidade em 100%? Quem acha que fazer o controle de qualidade de matéria-prima e terceirizar o controle de qualidade eu vou ter uma garantia de 100% da qualidade do meu produto? Pessoal, é o seguinte, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. E nada de errado com isso, porque eu pensei que fazer meu controle de qualidade, eu faço o controle de qualidade de matérias-primas com 100% das minhas matérias-primas, eu faço sim meu controle de processo, eu envio, né, periodicamente meus produtos acabados para fazer uniformidade de dose, né, para fazer os testes, as análises físico-químicas e microbiológicas. Então, pessoal, essa é a notícia ruim da live que eu tenho para dar para você. Infelizmente, você fazer o controle de qualidade e terceirizar, né, você fazer o controle de qualidade de matéria-prima e terceirizar os testes de controle de qualidade com o produto acabado, né, fazer uniformidade de dose, entre outros testes, não é o básico, tá, gente? É o básico, é a sua obrigação, é o basicão. Agora, Alana, eu quero garantir um produto de excelência. Eu quero reduzir custos no meu processo, eu quero otimizar os meus processos, tá? E aí, você vai fazer o que muitos, né, não fazem, né, pessoal? Você tem que fazer o plus, o a mais, tá? E muitas vezes não é tão simples, tá? Eu não tô aqui só para te falar coisas simples de fazer. Muitas vezes requer um pouco mais de dedicação, um pouco mais de energia, mas faz toda a diferença, tá? Tanto na qualidade do teu produto final, muitas vezes pode ser isso que vai se diferenciar, que vai te diferenciar do concorrente. Pessoal, e eu falo muito isso principalmente na visitação médica, quando eu dou treinamento na visitação médica. O teu maior concorrente não é a farmácia ao lado, eu espero que não tenha ninguém da indústria, mas é a indústria farmacêutica, é o seu maior concorrente, tá? E de fato, eu vim da indústria, né, e quando eu ingressei no mercado magistral, eu me fiz vários questionamentos, né? Por quê? Porque eu me deparei, né, com problemas que eu vi que fazendo determinados ajustes no processo eu conseguia solucionar prontamente, tá? Às vezes até simples de fazer, um ajuste simples de fazer, tá? Só que aquele problema até então era recorrente. E, por exemplo, na indústria, o que foi que eu senti mais quando eu migrei, né, da indústria para o mercado magistral? Foi, de fato,
a padronização de processos, né? Tanto é que na empresa que eu ingressei, eu trabalhei muito padronizando e validando processos. Claro que nem tudo é viável, né? A gente fala de tratamento individualizado, a gente fala de um lote é responsável por um produto, né? Então, claro, são mercados muito diferentes, não dá para a gente comparar, mas sim, assim como na indústria, qual foi um dos meus maiores aprendizados? É que sim, eu consigo garantir um produto de excelência tão quanto na indústria, tá? Pelo contrário, por eu estar fazendo um controle sobre um produto específico, não sobre centenas de produtos, eu consigo ter um controle maior sobre aquela produção. Olha o poder disso, pessoal. Olha o poder disso. E por isso, né, eu resolvi destinar a aula de hoje falando sobre monitorar, validar e gerenciar riscos, tá? No teu processo. Queria só pedir para acender a luz aqui. Acho que está um pouquinho escuro. E aí, pessoal, primeiramente eu queria, vamos compreender melhor o que é monitorar um processo. Alana, o que é trabalhar com monitoramento de um processo? Isso pode ter certeza que você já faz, mas você consegue trabalhar ainda com processos ainda mais monitorados, tá? Monitorar, pessoal, está intrínseco ao acompanhamento, tá? Acompanhar todas as etapas da produção, desde a checagem de uma receita, tá? Até a dispensação do produto para o cliente, tá? E a partir disso, e durante essa checagem, esse acompanhamento, muitas vezes nós fazemos um comparativo com determinados parâmetros, ok? Então, por exemplo, eu avaliar o volume final, né, de uma preparação líquida, né, eu estou fazendo uma checagem, estou fazendo um acompanhamento, tá? Por exemplo, se eu for avaliar uma viscosidade, eu estou trabalhando, né, com parâmetros físico-químicos, tá? Então, esse acompanhamento, né, de forma a controlar o processo, ele é chamado de monitoramento. E por quê? E aí, essa live não foi aleatória, né? Eu coloquei ela para hoje, justamente porque a gente já falou de algumas técnicas, então você tem uma clareza em relação aos processos. Então, por exemplo, quais são, né, os processos relacionados e eu quero ver agora quem estava presente nas lives anteriores. Quais são os processos relacionados ao preparo de semissólidos e líquidos? Me falem aí. As etapas relacionadas a processo, né, de forma mais genérica, claro. A manipulação de semissólidos e líquidos. Durante o preparo, né, de formulações líquidas e semissólidas, de forma geral, né, de forma mais genérica, primeiro ponto é trabalhar a pesagem. A gente faz a pesagem dos insumos, tá? Se for líquido, nós vamos trabalhar uma segunda etapa, que é a dissolução ou dispersão. Se for semissólido, a gente vai trabalhar com homogeneização, né? Fusão de determinados ingredientes, se forem oleosos, tá? Como ceras, por exemplo. E vamos para o invase, rotulagem, até a dispensação. O fato é que durante cada etapa desse processo, né, nós vamos trabalhar com pontos de monitoramento, né? Nós vamos checar, avaliar se aquele processo, se aquela etapa, né? Se eu desenvolver aquela etapa e o produto daquela etapa, ele está de acordo com as especificações ou está conforme, tá? Vamos lá.
Quando o técnico, né, ele recebe aquela ordem de manipulação, a primeira coisa que ele vai fazer é o que, pessoal? A checagem, né? Ele vai fazer a checagem, avaliar se o que está descrito na ordem de manipulação, ativos, né, os ingredientes relacionados está de acordo com a receita, tá? Então, vai haver o primeiro ponto é correlacionar se a ordem de manipulação está conforme. Jéssica, que bacana! Então, Jéssica, você há de concordar que o primeiro ponto, né, é a checagem. Denise também, que legal! Então, o primeiro ponto é checar aquela ordem de manipulação. Pessoal, você está fazendo monitoramento de processo, certo? E aí, essa checagem, né, se houver alguma divergência, por exemplo, de um ativo... Pessoal, é impressionante, mas são detalhes, né? São detalhes. Então, por exemplo, gente, os técnicos de manipulação, os manipuladores, nossa, eu já trabalhei com profissionais incríveis que não deixam passar nada. Então, ponto simples, né? Clobetazol é prescrito, clobetazol 0,05, né, na base creme. Às vezes, né, pode ocorrer algum equívoco na prescrição e o prescritor trabalhar com a concentração, colocar uma concentração de 0,5. Com certeza, se você atua no mercado você pode já ter passado por isso. E aí, os profissionais envolvidos, eles já têm um mínimo, né? Quem já tem experiência já tem uma noção. Não, 0,5 não tem como liberar, né? E aí, claro que também é passado pelo farmacêutico, o farmacêutico ele faz sim essa checagem, tá? E aí, o que é que você faz, né? Não vai, o processo ele é barrado, não tem como você manipular um clobetazol a 0,5%, é uma sobredose, tá? Entre outros fatores, né? Quantidade, você vai detectar a quantidade do produto, forma farmacêutica, se a forma farmacêutica está conforme, vai avaliar as características organolépticas do produto, certo? Toda ordem de manipulação, pessoal, não é à toa que nas ordens de manipulação, se não tem, cuida de incluir. Tem um espaçozinho para você colocar o pH, volume final, volume ou peso final, né? A cor do semissólido ou do líquido, tá? Não é isso, gente, faz parte do controle de processo, faz parte do monitoramento, tá? E tem determinados pontos críticos, né, relacionados a essas etapas, tá? Apesar de um ponto crítico, tá? Se você trabalha com produtos de... mais críticas, na realidade, tanto na etapa tanto no processo relacionado a preparo de semissólidos e líquidos, quanto aos sólidos ou moldados, no caso dos comprimidos, né? Existe uma outra etapa, né, relacionado à dissolução ou dispersão. Se eu não trabalhar, né, uma solubilidade, se eu não fizer a dissolução de forma adequada, pode haver, né, precipitação do produto, né? Então, de repente, existem fatores externos, né? Eu precisava aquecer aquela formulação, pulei essa etapa, tá? Alana, mas o que pode levar a erros, né? É isso que eu vou falar um pouco mais na frente. O gerenciar riscos, né? O que fazer para reduzir, minimizar esses erros, né? Então, pessoal, rótulo, checar sempre o rótulo, certo? A Isabela colocou aqui, peguei uma receita com clobetazol 0,3, ao consultar o médico ele disse que estava certo.
Aí a gente tem que ter um joguinho de cintura, né, para conversar, né, com o profissional. Eu já passei por isso, Isabela, isso é muito comum, né, e em outro momento a gente pode fazer uma live só para discutir sobre como abordar o profissional, né, mas ela é enviar estudos, literatura técnica, mas primeiro, antes de você, não se acomode, pessoal, a um padrão, né? O que é que eu tinha muito problema com o minoxidil, porque alguns prescritores queriam prescrever concentrações superiores a 5%. Então, várias vezes eu falava, doutor, eu posso lhe enviar um artigo que sai atualizado, que ele fala que acima de 5% realmente não tem, a correlação de um maior efeito e tudo mais. Então a gente tem que ter esse joguinho de cintura, de fato, mas pode acontecer, né? Então, pessoal, voltando para a questão dos pontos de monitoramento, características organolépticas, rótulos, o rótulo, né? Conferir. Pessoal, essa questão da conferência do rótulo é muito importante, assim. Eu considero um ponto crítico também. Evita, né? A gente vê de tudo, né? Né, Marcos? Tudo bem? Seja bem-vindo. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer e nós, como profissionais que já são da área, quem é da área, né? Pode também, uma fase de contínuo aprendizado, né? Você pode... por falta, às vezes, de experiência ou de informação, ter dúvida em relação à base, em que base formular, né? E nada de errado com isso, pessoal. O mundo, a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, medicamentos, suplementos, o mercado magistral, diariamente, como todos os mercados, né? Mas são pontos muito específicos, né? Eu aprendo diariamente, né? E faz parte do processo. Então, o que é que acontece? Tem pontos, né, que eu vou avaliar através de determinados parâmetros, como pH, peso, volume. Por exemplo, semissólido, eu vou avaliar a textura. Esses são pontos de controle, é uma forma de eu controlar se o meu produto está dentro das especificações, tá? Se ele seguir um padrão. Se eu vou preparar um creme corporal, né? Um aspecto, o ideal é que você já tenha parametrizado um determinado creme corporal, um creme hidratante, a viscosidade, padronizada a viscosidade, né? O aspecto. É interessante deixar claro no seu POP, né? Inclusive, ontem eu fiz uma aula de POP. Se você não conferiu ainda, confere lá no nosso canal do Dica Manipule. Pessoal, são detalhes que fazem a diferença, tá? Esses pontos de monitoramento, tá? E pessoal, uma dica, tá? Segura essa dica. Para você ter ideia, quando você se depara com um problema, para você ter ideia do processo, onde pode estar o problema, porque o problema é fácil de identificar. O desafio é saber como solucionar e e as ações que você deve tomar para que ele não ocorra novamente, né? Não se torne recorrente. E aí, a dica faça um fluxograma do teu processo. Quais os colaboradores envolvidos, quais são as variáveis, né? Então, por exemplo, eu posso fazer aquele creme, aquela base em um agitador mecânico ou manual, né? Pessoal, uma mudança no processo, se você faz um lote com um agitador mecânico e você faz no próximo lote, você faz de forma manual uma determinada emulsão, vai dar diferença em parâmetros como viscosidade, até a cor, né? Pode alterar. Tem pontos que, quando a gente
faz no manual, é até um pouco mais difícil de controlar, na minha opinião, né? Determinados parâmetros, até como o controle da temperatura, certo? Então, eu inclusive já tive uma reclamação. Por quê? Porque na realidade a gente não fabricava a base no laboratório, mas nós mudamos o fornecedor, né? Nós mudamos o fornecedor e mudança de fornecedor é uma das desvantagens de você comprar a base pronta, porque quando você muda o fornecedor, o cliente pode reclamar, né? Ele sente a mudança, né? Na textura, na viscosidade, na aparência, tá? Então, tudo isso vai influenciar, tá? No teu controle de processo. Então, em resumo, você tem que, primeiro ponto é checar as etapas do processo, quais são os pontos de monitoramento e quais são os pontos críticos, tá? A partir daí, você vai descrever para cada etapa quais são os parâmetros, né, que você deve avaliar para checar se o teu produto, né, as características do teu produto, por exemplo, está conforme, né, se está ou não dentro das especificações. Então, por exemplo, quando a gente fala em sólidos, né, agora vamos falar um pouquinho sobre sólidos, produção de sólidos. Quais são as etapas envolvidas, né? Então, pessoal, quem estava ontem viu, né, nós descrevemos as etapas do processo relacionado à pesagem ou relacionado à produção de sólidos. Primeiro ponto é a pesagem. Segundo ponto, a gente falou sobre a mistura, né? Mistura, tamização, pulverização, se possível, né? Então, tem muitos pontos relacionados na pesagem. A pesagem e a trituração, mistura e tamização são pontos que eu considero críticos. Críticos, por quê? Porque se o meu peso, se eu não faço a pesagem adequada, eu posso ter problema na uniformidade de dose, no teor. Se eu não faço a trituração, a tamização e a mistura, né? Se eu não deixo o meu pão homogêneo, eu também posso ter problema no teor. Pessoal, e esses parâmetros, o teor é o maior parâmetro para você tanto validar e validar, né? Checar se o teu processo está de acordo, né? Se você está fazendo, se o processo que você está desenvolvendo, ele garante uma qualidade no produto. Então, ontem a gente falou, por exemplo, sobre misturar em saco, que gerou até uma polêmica, né? Misturar em saco, Alana, garante a qualidade do meu produto? Se você validar, se eu faço todo um processo, se a mistura for em saco, né? Alana, quanto tempo? O tempo vai ser uma variável. Quando você faz um processo, eu vou padronizar que o manipulador técnico vai misturar durante 30 segundos. Você faz todas essas etapas, faz teste de uniformidade de dose. Deu conforme, meu peso médio deu ok, o teor deu ok. Isso, pessoal, quando você fala em validação, vou já definir o que é a validação, você deve considerar repetições, né? O que a gente chama de reprodutibilidade, onde várias vezes, quantos processos você fizer, né? Testes que você fizer de uniformidade de dose com aquele processo, né? Que você determinou, com tempo de rotação, tempo de mistura, enfim, vários outros, ele deve dar conforme, certo? Então, quando a gente fala em validação, já adiantando, né, você checar se o teu processo está conforme, se ele garante, né, um produto com qualidade, com segurança. É importante você só um teste às vezes não é o suficiente, você tem que fazer mais de uma vez esse teste para validar o teu processo, certo? Então, quais são as formas, né, de validar, né? De validar não cheguei em validar ainda. Quais são as formas de monitorar, tá? O teu processo na manipulação de
sólidos, né? Eu parei em trituração, mistura, né, pulverização, lembrando que nem sempre a gente vai triturar, né, por exemplo, se for pellets a gente não tritura, mas enfim, se for cápsula, por exemplo, a gente vai trabalhar com encapsulamento, né, se for sachê, a gente envasa no sachê, enfim, embalagem e rotulagem. Então, todas essas etapas devem ser monitoradas. Os processos mais críticos dentro da manipulação de semissólidos são as duas primeiras que eu falei, certo? E como controlar esses processos? Uma das melhores formas de controlar esse processo, né, é avaliando parâmetros de teor, né, que você, no caso, você vai terceirizar, e peso médio. Pessoal, o peso médio, eu consigo controlar o meu processo. O peso médio é um ponto obrigatório, né? É um processo obrigatório que você tem que fazer para cada, no caso, cápsula, em todos os sólidos, né? Que você vai produzir. Você vai tirar uma amostragem e vai fazer 10 a 20 unidades do produto, no caso, se for cápsulas, 10 a 20 cápsulas, e vai pesar um a um. Existem equipamentos, né? Por exemplo, existe o processador estatístico. Eu trabalhava com planilhas e super me atendia, né? Mas leva um pouco mais de tempo, tem um operacional envolvido nisso. Se você puder investir em um processador estatístico, melhor ainda. E quando você faz o peso médio, ele já te dá o desvio padrão, coeficiente de variação. Pessoal, uma pergunta. Quando meu peso médio dando conforme, é garantia de uniformidade de dose conforme? Sim ou não? Se meu peso médio der conforme, né? Todas as cápsulas, não houve variação de peso, né? Todas as cápsulas que eu pesei estão dentro do limite superior e dentro do limite inferior, quando se fala de peso relacionado ao conteúdo, né, do pó que eu encapsulei. Uma coisa está relacionada à outra, sim ou não? Vamos lá, a resposta é não. Pessoal, o peso médio pode dar conforme, mas quando você vai fazer o teor, pode dar uma subdose, uma sobredose, tá? Então, por exemplo, eu posso ter pesado tudo conforme, né? Não tive grande variação de peso, mas durante o processo, por exemplo, se eu tiver feito uma pesagem incorreta do ativo, né? O meu peso pode dar conforme, pode não ter dado grande variação, mas o peso do ativo não está coerente. Então, com isso, eu vou ter um problema, né, na uniformidade de dose, vou ter um problema de subdose. Então, pessoal, peso médio não é garantia de teor, né, de teste de uniformidade de dose, ok. Muito cuidado, tá? Claro, a gente consegue manter um controle sobre o peso médio, mas olha a importância de você fazer. Eu faço, né? Eu recomendo que se faça mensalmente e escolha algumas boas amostras, principalmente, né, de antibióticos, para fazer o teor, certo? E é uma forma também de validar o teu processo, certo? Como eu já venho falando, tá? Então, pessoal, quando a gente fala de pontos de monitoramento, né, eu posso considerar a quantidade de cápsulas, a aparência, tamanho da cápsula, do número da cápsula, checar o rótulo, como eu falei, tá? Então, muito cuidado, tá? Em relação aos pontos críticos, também relacionados à manipulação de sólidos, ok? Alana, e você tá falando o tempo todo sobre processo, né? Sobre monitoramento. E como eu consigo reduzir, né, possíveis gargalos, né, erros dentro do meu laboratório? A partir da validação, né, gente? A validação, ela é um conjunto de medidas, de estudos que você desenvolve dentro do laboratório, tá? Para comprovar que o teu processo ele está
ele vai garantir o teu procedimento, pode ser um procedimento, o processo ou até um equipamento que ele é consistente, tá? Inclusive, antes de você adquirir uma dica, até antes de você adquirir qualquer equipamento, sempre consulte se houve validação, né, para farmácia com manipulação, se o processo de mistura dele está validado, foi feito estudos com reprodutibilidade, tá? Que garantam a uniformidade de dose dos produtos, tá? Então, é interessante que você tenha esse filtro antes de adquirir os equipamentos, inclusive, certo? E aí, pessoal, com a validação do processo, essa checagem, eu vou garantir um processo confiável, né? Eu vou ter uma confiabilidade relacionada aos processos dentro do meu laboratório. Vou te dar um exemplo, né? Aí voltamos para a mistura no saco. Alana, com quanto tempo, seja no saco ou no equipamento, com quanto tempo eu devo trabalhar, né, a minha mistura? Faça, né? Trabalhe com um tempo de 30 segundos, 1 minuto, tá? E valide. Como é que você vai validar? Fazendo vários repetidos testes de teor, certo? Processo deu conforme? O resultado deu conforme? Ok, teu tempo de mistura está ok, né? Dá para você trabalhar com esse tempo de mistura, certo? Então, pessoal, eu vejo muito que as empresas, elas têm gargalos e ter gargalo é natural no processo, mas o problema é que há dificuldade de como fazer com que aquele problema não ocorra mais, ou como você otimizar aquele fluxo, né? Aquele processo, torná-lo mais ágil, entre outros, tá? Isso é fundamental. E, pessoal, uma dica que eu dou é que você trabalhar com gerenciamento de riscos, né? Como? Adotar medidas, tá? A partir daquele que você identifique uma não conformidade, você vai adotar medidas para que aquele processo não se repita, tá? Aquele problema não se repita. Então, tem vários, um exemplo claro, né? Se a minha uniformidade de dose, meu teste de uniformidade de dose dá não conforme, eu vou ter que rever, aí vamos voltar lá para o começo da live, eu vou rever todas as etapas do meu fluxo de processo, identificar os pontos críticos, quais as variáveis desse processo e vou fazer os estudos. Eu vou dar um exemplo que ocorreu comigo, tá? Eu fiz antes, quando eu vou implantar processo em farmácia, né? Eu faço vários testes antes, né? E essa farmácia, ela começou a manipular psicotrópico. Antes da comercialização, a gente fez, né, alguns testes e deu um teor, foi até, eu lembro muito bem que foi fluoxetina, 20 miligramas, o peso médio deu ok, mas o teor deu abaixo da especificação. E aí, com os estudos, o levantamento, eu apliquei algumas ferramentas da qualidade, eu tenho uma aula de ferramentas da qualidade no nosso canal do YouTube, tá? E eu identifiquei que eu só tinha um manipulador, então não era variação de mão de obra, né? Não influenciaria. No caso, o operador não estava influenciando. No processo, quando eu fui acompanhar o passo a passo do processo, eu identifiquei 2 pontos. A mistura no saco poderia ser um fator e a trituração no grau pistilo. E aí, o que foi que eu fiz? Eu apliquei uma ação corretiva, tá? Com revestimento do saco e com talco. E também treinei, né? Eu treinei o colaborador em relação à trituração, né? No caso, ele estava colocando muita força, né, no grau no pistilo e poderia haver perda de ativo ali. Eu apliquei essas 2 ações corretivas, né, e preventivas e enviei novamente para análise. Enviei 3 amostras para análise.
Ah, Tana, mas aí o investimento é maior. Pessoal, você precisa pagar o preço para garantir a excelência no teu produto. Não tem jeito, tá? E aí, a gente conseguiu, né, ajustar esse processo. E aí, rapidamente, o que foi que eu fiz? Fui no procedimento operacional padrão, fiz a alteração, treinei o colaborador, no caso o técnico, para que esse problema não ocorresse mais. Então, eu estou trabalhando o quê? Com a prevenção do problema, tá? Através de quê? De treinamentos. Então, pessoal, eu recomendo fortemente que você tenha. Eu vou colocar, né, esse PDF como bônus para vocês. Pessoal, esses bônus, eles não ficarão disponíveis para toda a vida, tá? Eles só vão ficar, e tanto as lives quanto os bônus só irão ficar disponíveis até domingo. Então, entra no nosso canal Telegram e baixa tudo, porque realmente tem tanto informações que eu estou colocando aqui, que é da minha prática mesmo, quanto documentos ou aulas que você não encontra em lugar algum, tá? E aí, tenha um registro, tá, de tratamento de não conformidades, onde você coloca o problema, coloca a ação, né, que você vai executar para identificar o problema, e uma vez que você identifica o problema, você coloca a ação para prevenir aquele problema, certo? A ação, então eu vou colocar ação corretiva e ação preventiva. Não é tão simples, né? Requer um tempo, muitas vezes a gente tem que, né, colocar a caixola para funcionar, mas faz toda a diferença, gente, no resultado final. É isso que vai te diferenciar do concorrente, é isso que vai te diferenciar como um profissional, né? Se você é manipulador, o olhar do farmacêutico, né, do teu gestor, vai ser um olhar diferenciado para você. Se você é gestor de laboratório, se você é farmacêutico, o olhar do cliente em si vai ser diferente, vai ser diferenciado para a tua farmácia ou a farmácia que você atua como responsável técnico, tá? Pessoal, vai por mim, dica de ouro. Trabalha com tratamento de não conformidade. E essas são formas de gerenciar riscos, tá? Então, gerenciar risco é avaliar a não conformidade e promover ações para prevenir, tá? Os problemas, os gargalos que você possa ter no teu laboratório. Pessoal, então, para finalizar a nossa live, certo? A live de hoje, se você chegou nos últimos minutos, a gente conversou bastante sobre monitoramento, validação e gerenciamento de riscos. Problemas podem ocorrer, tá? Nada de errado com isso, mas você tem que ter, né, muitas vezes até inteligência emocional para saber solucionar, né? Então, ocorre uma quebra durante um processo, o técnico, até quem está executando, né, o operador, derruba uma vidraria, né, ou ocorre um problema na divergência de peso, você deve ficar feliz por estar identificando aquele problema. Agora, o segundo passo é saber como tratar aquele problema, certo? Então, muitas vezes, não brigando, né, com o colaborador, culpando as pessoas que vai resolver. Você tem que focar na solução, é algo que eu aplico muito aqui na minha equipe, foco na solução. Às vezes a gente se chateia, então tenta não falar com o colega na hora da chateação, né? Também os problemas, a parte emocional também está envolvida, né? Muitas vezes a gente vem de uma rotina estressante, nós temos uma data, né, para concluir aquela produção, né? Existe a pressão externa, mas é respirar fundo e focar na solução. E o que é focar na solução? É fazer a seguinte perguntinha, né? O que é que eu posso fazer para que isso não ocorra mais? E tenha, pessoal, o mindset que não existe um único culpado. Quando eu tive uma vez uma
uma colaboradora nossa quebrou um eletrodo do pHmetro, né, do cliente. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, você não é a única culpada, né? Eu também me responsabilizo. Então, vamos fazer o seguinte, fiz um novo treinamento, né? A gente fez todo um trabalho para que isso não recorresse mais. E nunca mais eu tive problema com queda de eletrodo, tá? Então, ou seja, se eu já fazia um treinamento, eu aumentei a frequência do treinamento em relação ao manuseio do pHmetro, entre outros. Então, pessoal, fica a dica, tá? Em relação às dicas, em relação a monitoramento, validação e gerenciamento de riscos de processos, tá? Vou até amanhã, no final do dia, vou estar enviando o PDF, vou estar enviando um registro de tratamento de não conformidades, tá? E de repente mais algum ponto que eu identifiquei aqui nessa live de hoje, tá bom? Queria agradecer a participação de todos vocês, é um grande prazer estar com vocês, algumas pessoas já são conhecidas, né, das lives, e é isso, obrigada por terem ficado até o final, né, já são 10 da noite, vocês estão aqui firmes e fortes, um grande abraço, espero vocês na live de amanhã, às 8h30, tema controle de qualidade, tchau, tchau.